pessoal, eu sou a professora Bruna Spijac e hoje vou ensinar você de casa a fazer uma touca e um par de polainas com apenas um novelo do fio Magic Pool. Vamos conferir agora a lista de materiais. Para fazer a touca e as polainas, você vai utilizar um novelo de Magic Pool na cor 8642, fita métrica, agulha para tapeçaria, tesoura e agulha para crochê número 5. No início do vídeo eu postei uma tabela para vocês e instruções de como tirar a medida para fazer a touca. Essa touca ela é feita sob medida, então você, com o auxílio de uma fita métrica, vai medir a circunferência total da cabeça e vai diminuir 10 centímetros. Por quê? A lã, quando trabalhada, ela tende a ter um pouquinho de elasticidade. Então nós vamos iniciar tecendo uma faixa, vamos fechar e depois subir a touca, trabalhando de forma circular até chegar à altura. No segundo desenho apresentado no início do vídeo, nós temos uma tabelinha ao lado com a altura para cada idade. O Magic Pool vem com uma etiquetinha chamada Easy Pool. Essa etiquetinha possibilita você retirar o fiozinho que vem de dentro do novelo e isso facilita muito o trabalho. Para iniciar, nós vamos cortar essa etiquetinha e agora vamos tecer o total de 9 correntinhas. Então, eu faço o nó inicial do crochê, insiro a agulha e aqui eu inicio com 9 correntinhas, lembrando que esse nozinho inicial não conta como corrente. Então aqui eu já fiz uma e vou tecer o total de 9 correntes. Feito as 9 correntinhas, eu pulo uma correntinha de base e na segunda correntinha eu insiro e faço ponto baixo. Agora eu vou tecer o total de 8 pontos baixos. Um ponto baixo para cada correntinha de base. Feitos os 8 pontos baixos, faço uma correntinha, viro o meu trabalho, insiro no primeiro ponto e volto a tecer 8 pontos baixos. Então aqui eu vou fazer o total de 60 carreiras, trabalhando 8 pontos baixos cada carreira. Bom, então eu tenho um total de 55 centímetros de circunferência, né, da minha cabeça, e aí eu diminuo 10 centímetros, então eu vou tecer aqui o total de 45 centímetros de faixa. Caso você queira uma faixa um pouco mais estreita, é só diminuir a quantidade de pontos, e uma faixa um pouco mais larga, só aumentar a quantidade de pontos. Então agora eu vou fechar a faixa. Eu uno as duas pontas, insiro no primeiro pontinho baixo e faço ponto baixíssimo. Viro o meu trabalho, insiro agora no segundo ponto baixo e no próximo pontinho lá de trás e faço ponto baixíssimo. Novamente no terceiro e no terceiro pontinho de trás, ponto baixíssimo. E eu vou unir essa faixa aqui para trabalhar de forma circular o restante da touca. Pronto, então aqui eu já uni com um ponto baixíssimo. Para que essa emenda não apareça na touca, nós vamos virar ela para a parte do avesso. E olha só, tá? A emenda ela fica quase que invisível. O importante é que você teça essa faixa sempre em números par, tá? Então aqui eu tenho um total de 60 pontos. Ímpar não vai dar certo a sequência dos próximos pontos. Então, eu vou tecer agora um pontinho alto para cada carreira. Se aqui eu tenho 60 carreiras, agora eu vou tecer 60 pontos. Subo 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto. Este fiozinho eu posso esconder entre os pontos, então eu dou a laçada, insiro na carreira e faço ponto alto. Dou a laçada na próxima carreira, ponto alto. E eu vou trabalhar de forma circular, olha só, dando a volta todinha na faixa, lembrando que nós vamos ter agora 60 pontos altos. Aqui eu tenho um total de 60 pontos altos, insiro na terceira correntinha, puxo e puxo, faço 2 correntinhas e vou tecer um pontinho baixo para cada ponto. Feito um ponto baixo para cada ponto de base, nós vamos inserir na segunda correntinha, puxar e puxar. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu subo 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto,
dou a laçada, pulo esse pontinho bem na direção das 3 correntinhas e no segundo eu entro por baixo, puxo e aqui eu faço ponto alto em relevo. Dou a laçada, faço no próximo pontinho, então eu pulo um pontinho baixo, no próximo, ponto alto. Dou a laçada, insiro na direção do próximo ponto baixo, pegando no ponto alto em relevo. Pulo esse pontinho aqui de trás, dou a laçada e faço ponto alto. Então, nós vamos trabalhar nessa sequência até dar a volta todinha nesta carreira. Finalizada a carreira, insiro na 3ª correntinha, puxo e puxo. Agora vamos subir 2 correntinhas e fazer um ponto baixo para cada ponto. Feita a carreira de ponto baixo, eu insiro na 2ª corrente, puxo e puxo. Agora percebam que nesta carreira de baixo, o ponto alto começou como ponto alto normal e não em ponto alto relevo. E agora eu vou alternar. O ponto alto em relevo fica ponto alto normal e o ponto alto normal em ponto alto relevo. Então, eu insiro lá embaixo daquelas 3 correntinhas, puxo e puxo, só para deixar em relevo e faço 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto. Dou a laçada, sob o pontinho baixo do ponto alto em relevo, eu faço ponto alto normal. E aqui aonde eu tenho ponto alto normal, eu faço ponto alto em relevo. Sempre pegando no ponto alto da carreira de baixo. Dou a laçada, aqui eu tenho um ponto alto em relevo, eu faço ponto alto normal. Dou a laçada e aqui embaixo eu tenho ponto alto normal, olha só, na carreira de baixo eu faço ponto alto em relevo. Então, a cada carreira nós vamos alternar dessa forma. Então, eu finalizo essa carreira, faço ponto baixo e na próxima eu alterno. Aonde tem ponto alto em relevo, eu faço ponto alto normal e aonde tem ponto alto normal, eu faço ponto alto em relevo. E aqui nós temos o resultado do nosso ponto. Eu teci o total de 9 carreiras de ponto alto em relevo, alternando com ponto alto normal. Contando com a primeira carreira de ponto alto, nós vamos ter 10 carreiras, tá? Apenas de ponto alto. Lembrando que a cada ponto nós vamos inserir as carreirinhas de ponto baixo. Aqui eu tenho a altura de 22 centímetros, conforme a tabela apresentada no início do vídeo. Feito a última carreira de ponto baixo, nós vamos cortar o fio numa medida de mais ou menos uns 30 centímetros, ó. E vamos finalizar. Agora, com a agulha de tapeçaria, nós vamos passar o fiozinho dentro e vamos trabalhar da seguinte forma: eu insiro em um pontinho e volto no outro. É quase que trabalhar o anel mágico invertido do amigurumi. Então, eu vou e volto até dar a volta em toda a carreira. Pronto, aqui eu intercalei então o fiozinho e agora eu puxo para ajustar e fechar a touca. Quanto mais você fechar, melhor fica. Pronto, ajustou bem? Agora nós vamos pegar o fiozinho, vamos passar por debaixo do ponto e vamos passar 2 vezes dentro daquele anelzinho. Puxa, e aqui nós demos um nozinho que ele raramente solta. O nome dele é nó cirúrgico, quando nós passamos 2 vezes sobre o mesmo nó. E agora eu passo a minha agulha e saio lá na parte de dentro da touca. E eu posso já esconder o fiozinho. Como eu quero um pomponzinho um pouco maior, eu giro o fio em torno dos meus 4 dedos, ó. E aqui, quanto mais eu girar, mais fofo e mais cheinho vai ficar o meu pompom. Feito isso, eu venho, corto o fio. E percebam que os meus 4 dedinhos estão aqui, ó. O que não pode acontecer é você
torcer o fiozinho e ele fazer isso aqui, porque daí ele acaba alterando a medida do pompom, tá? Bom, deixa eu organizar ele aqui. Aqui eu tenho os 2 dedinhos, certo? Nesse espaço aqui, que já vem pro terceiro dedinho, eu vou passar o fio bem aqui, ó. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um nozinho bem apertado. Então, eu vou ter esse resultado aqui, ó, como se fosse um lacinho, ó. O importante é que este fiozinho aqui, que eu vou amarrar agora, tem que estar bem no meio, dividindo o pompom. Pronto, feito um nozinho bem justo, bem apertado, agora é hora de cortar as laterais. Bom, daí o seu pompom, ele vai ficar esquisitinho como esse aqui, ó. É hora de pegar a tesoura e aparar das pontinhas e deixar ele mais redondinho possível. Aqui eu aparei então as pontinhas, ele reduz um pouquinho de tamanho, por isso que é bom sempre fazer o pomponzinho um pouquinho maior, porque conforme você vai aparando, né, o fiozinho vai perdendo o comprimento, tá? Feito o pompom, eu vou pegar a touca agora e vou aplicar aqui na pontinha, ó. Então, eu venho com auxílio da agulha, lembrando que esse fiozinho aqui é o fiozinho do nó, e eu sempre deixo ele um pouquinho maior para auxiliar na aplicação do pompom. Então, eu venho com a agulha, insiro a agulha por debaixo da touca e puxo o fiozinho entre um dos pontos. E faço a mesma coisa do outro lado. Feito isso, agora é só dar 2 nozinhos. Aqui nós temos a nossa touca pronta com a aplicação do pompom, que é opcional. Agora vamos tecer a polaina. Para fazer a polaina, você vai tirar a medida total da panturrilha e vai diminuir 10 centímetros. Então, eu tenho o total de 35 centímetros de circunferência, menos 10, 25. Eu vou fazer uma faixa, como eu fiz para a touca, com 8 pontos, tecendo o total de 25 centímetros de comprimento. Bom, aqui então eu tenho o total de 34 carreiras medido 25 centímetros de comprimento. Agora eu vou fechar aqui como eu fechei lá na touca, igualzinho ao mesmo processo. Então aqui eu já tenho a faixa emendada, viro ela do avesso para esconder a emenda. E agora eu vou tecer uma carreirinha de ponto alto. Lembrando que a polaina é muito parecida com o mesmo esquema de pontos da touca, tá? Então, eu vou fazer um pontinho alto para cada ponto. Se eu tenho 34 carreiras, eu faço total de 34 pontos altos. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou subir 3 correntinhas e vou fazer um pontinho alto para cada ponto. Feitos 34 pontos, insiro na terceira correntinha, puxo e puxo. Agora faço 2 correntinhas para começar o primeiro ponto baixo e faço um pontinho baixo para cada ponto da carreira anterior. Feita a carreirinha de ponto baixo, insiro na segunda corrente, puxo e puxo. Faço 3 correntinhas para subir o primeiro ponto alto, pulo um pontinho de base e vou tecer aqui o mesmo ponto que eu fiz na touca, tá? Bom, aqui eu tenho minha polaina quase pronta, aqui a faixinha de 25 centímetros emendada e aqui eu fiz 9 carreiras, sempre alternando, carreiras de ponto alto em relevo com carreiras de ponto baixo. Então aqui eu tenho um total de 9 carreiras de ponto alto, sendo que a cada carreirinha de ponto alto eu faço uma de baixo, tá? Agora eu vou pegar a tesoura e vou cortar e arrematar. Então eu encerro a minha última carreira, ela tem que ser feita de ponto baixo. E agora eu corto e arremato. Pronto. Separadamente, eu vou tecer a mesma faixinha que eu fiz aqui. Então, eu faço 9 correntinhas, 8 pontos baixos e o total de 34 carreiras de ponto baixo. Bom, aqui eu fiz a faixinha separada, né, da polaina. Aqui tem a emenda, então eu vou cortar um fio de mais ou menos uns 50 centímetros. Corto, venho aqui e arremato o meu trabalho. Pronto. Agora eu deixo viradinha do avesso, venho com a minha polaina que está quase pronta, viro ela do avesso também. Ó, então aqueles pontinhos eles somem e eu venho com a minha agulha de tapeçaria. Posiciono a faixinha já fechada do lado avesso,
Percebam que aqui tem emenda e aqui também. E com o auxílio da agulha de tapeçaria, eu vou fazer a emenda ponto a ponto, pegando na faixinha que está separada na polaina que já está quase pronta. E eu faço a emenda dessa parte aqui. Feito a emenda, para finalizar, insiro o fiozinho, puxo e aqui eu passo 2 vezes e pronto. Agora é só esconder o restante do fio entre os pontos. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima!